Oi, gente. Olha eu aqui de novo e hoje nós vamos, continuar falando sobre empirismo, mas hoje vamos entrar no capítulo 4 e vamos falar sobre Berkeley, um irlandês, chamado George Berkeley. Esse assunto a visão de Berkeley não é tão simples assim como de outras visões, que nós estudamos até aqui. Então, prestem atenção. Qualquer dúvida, e-mail. Por que e-mail, professora? Porque, gente, e-mail, quando for no meu horário de trabalho, eu vou ler os e-mails e vou responder, certo? Porque eu tô recebendo e-mails aí, mensagens nas redes sociais de madrugada, fim de semana, feriado, tudo quanto é hora. Então, assim, é melhor por e-mail, certo? E é isso aí. Vamos lá falar um pouco sobre Berkeley. Então, George Berkeley foi um filósofo e também bispo irlandês, certo? Mas antes da gente falar mais, entrar mesmo assim, falar sobre o que Berkeley defendia, vamos considerar algumas questões. A primeira, por exemplo, nós não estamos mais indo na escola, certo? Já tem aí quase um mês que nós não vamos na escola por conta dessa pandemia. E aí, mesmo a gente não indo para a escola, será que a escola ainda existe? Ela tá lá ainda? Outra questão. Vamos imaginar que alguém, a sua mãe, seu irmão, aquele seu irmão desastrado, todo mundo tem um. Na verdade, na minha casa, eu que sou desastrada, né? Então, aquela pessoa desastrada pega e deixa cair uma caixa cheia de panela no chão, cheia de copo, cheia de alguma coisa. Será que essa faz algum barulho? Ou fica silêncio total? Então, assim, a resposta para essas duas questões é uma resposta óbvia, que é sim, Nós não estamos indo para o colégio, mas ele continua lá, o prédio continua lá, Não está funcionando como funcionava, Porque ninguém está indo para a escola. Mas a escola está lá, está esperando a gente para quando o estudo acabar, a gente retornar, certo? Essa questão da caixa também. A gente não está escutando, mas a gente sabe que vai fazer barulho. Tudo que cai no chão, a não ser que seja uma pena, faz barulho. Então a resposta é óbvia, sim. Só que, se a gente levar em consideração o pensamento de Berkeley, não vai ser bem assim. Ele não vai achar, que a resposta é sim, como nós acreditamos. Então, vamos falar um pouco sobre Berkeley. O princípio, da filosofia de Berkeley, a frase principal, mais importante para nós nesse momento, é que ele diz que ser é ser percebido. Vamos entender o que isso quer dizer. Para Berkeley, a existência de substâncias materiais fora da mente era apenas uma suposição. Então, se a gente falar assim, não, a escola continua existindo. Não é que isso existe. Isso é uma substância material que está fora da nossa mente, certo? Isso é apenas uma imaginação, certo? Então, é uma suposição. Então, por isso que a frase ser é ser percebido. Nós não estamos percebendo, nós estamos imaginando que a caixa caindo faz barulho e nós estamos imaginando que a escola ainda existe. Então, é uma imaginação. Não é algo concreto, certo? Para Berkeley, só podemos afirmar a existência daquilo que nós percebemos na nossa mente. Então, a gente só pode perceber aquilo que a gente percebe na nossa mente. Por exemplo, o cheiro de um bolo, saindo do forno, o sabor de uma comida, o calor, o frio, certo? Então, essas são sensações que nós percebemos na nossa mente, através das sensações. Então, por isso que Berkeley, ele afirma isso. Ser é ser percebido. Então, o que deixa de ser observado, Então, nós não estamos observando a escola. Então, deixa de existir. Existe uma diferença entre Berkeley e Locke, Nós estudamos Locke na aula passada. Locke, ele acreditava
também nas sensações. O conhecimento vem através de experiências e sensações. Berkeley também. Esse ponto, Berkeley concorda com Locke. Só que tem uma diferença. Por quê? Porque Locke acreditava, né, que os materiais externos também afetavam o ser humano. E aí, como eu já disse, para Berkeley, isso é apenas uma imaginação. Berkeley, gente, ele vai realizar críticas, principalmente aos ateus, o ateísmo, e às filosofias materialistas. Em relação aos ateus, né, Berkeley vai ser um bispo, ele vai discordar dos indivíduos que não acreditavam na existência de Deus. Então, ele vai criticar o ateísmo justamente por essa descrença, né, dos ateus em relação à existência divina. E vai criticar também os filósofos materialistas, certo? Quem eram os filósofos materialistas? Aqueles que defendiam que o mundo era inteiramente composto por material, por materiais, certo? Então, como essa questão dele criticar as filosofias materialistas é tão forte que a filosofia de Berkeley ficou conhecida como empirismo imaterialista, certo? Imaterialista. Né? Ele é um filósofo empirista, mas é contra essa questão materialista, definida por algumas filosofias. Então, ele é um empirismo imaterialista. Além disso, eu não coloquei aqui no slide, mas também é um filósofo idealista, né? Justamente, principalmente por essas questões ligadas ao ideal, ideias ideais, certo? Mas aí vocês podem se perguntar, como então explicar a existência das coisas? Porque, certo, né? Nós não estamos na escola, mas a escola existe. Por mais que Berkeley fala que isso é uma questão de imaginação, mas a escola existe. Então, como é que Berkeley justifica isso? Então, para Berkeley, as coisas existem quando não estamos percebendo. Por quê? Porque Deus está percebendo e Deus está em todo lugar. Então, né? Então, as coisas existem quando nós não percebemos a existência, por exemplo, da escola, né? Do barulho, da caixa que caiu com os copos. Mas existe. Nós não percebemos, mas existe. Mas quem é que vai perceber isso? Vai ser Deus. Deus está em todos os lugares. Então, a existência só é comprovada porque existe. Deus existe. E aí, por isso que ele critica os ateus. Então, por isso que ele critica a Deus. Então, Deus não só existe, como Deus está em todos os lugares. Certo? Então, hoje nós vamos falar, né, nós falamos só sobre Berkeley, mas nesse capítulo também nós vamos ver, semana que vem, o pensamento de David Hume, certo? Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre Hume, né, e coloquem no caderno. Não precisam me enviar, eu confio em vocês, todo mundo aí tá estudioso em casa. Eu só vou pedir para vocês me enviarem quando for uma questão avaliativa, certo? Mas vocês façam essa pesquisa, deixem no caderno. Quando a gente voltar, eu vou olhar tudo isso, viu? E qualquer dúvida, gente, como eu já falei pra vocês no começo do vídeo, me mandem e-mail, tá ok? Beijos e até semana que vem.